A alma que se recorda. O chamado das imagens primordiais. Jung. Aquilo que chamamos de inconsciente coletivo é, em essência, a memória viva da humanidade, não apenas do que foi vivido, mas do que ainda vive. Imagine um jardim antigo, um lugar coberto de musgo e silêncio. Nenhuma trilha leva até ele, nenhum mapa o contém, mas, de tempos em tempos, algo em você, um sonho, um arrepio, uma lembrança que não é sua, sussurra o caminho de volta. Este é o episódio em que mergulharemos não no que você viveu, mas no que a alma humana jamais deixou de lembrar. A memória anterior ao eu. O retorno daquilo que não tem nome. Quando pensamos em memória, costumamos restringi-la daquilo que vivenciamos pessoalmente. Aniversários, perdas, alegrias, traumas. Mas há um tipo de memória que nos antecede. Uma memória que pulsa por trás do nosso nome, do nosso rosto, da nossa história. É a lembrança da espécie, a recordação da alma arquetípica. Jung, ao desenvolver o conceito de inconsciente coletivo, deu voz a essa camada profunda da psique. Uma camada onde vivem os grandes padrões da existência humana. O herói, a mãe, o velho sábio, o trickster, o inimigo sombrio, o sagrado feminino e o masculino primordial. Essas imagens não são aprendidas, são lembradas, ou melhor, reativadas como sementes dormindo sobre a terra. Você já teve um sonho com uma paisagem que nunca viu, mas que parecia a sua casa? Já sentiu uma emoção diante de uma imagem antiga? Uma pintura? Uma máscara tribal? Um animal totêmico de totem? Que parecia te conhecer? É isso que começa a se mover quando entramos no jardim esquecido. O símbolo como porta, a linguagem da alma arquetípica. No mundo cotidiano, usamos palavras, mas na alma falamos em imagens. O símbolo é a linguagem do inconsciente, não é metáfora, não é alegoria. O símbolo ele tem vida própria. É um campo de força que se forma entre o conhecido e o desconhecido. Quando um símbolo parece um sonho, numa sincronicidade ou numa arte que nos comove, ele está fazendo mais do que comunicar, está nos acordando. Imagine, por exemplo, uma mulher que sonha com uma serpente dourada que sussurra em sua língua ancestral. Essa serpente não é apenas um recalque ou um conteúdo reprimido, ela é a sabedoria antiga que retorna. Ela é o eco da Kundalini, o ouro dos alquimistas, o ciclo eterno da vida e da morte, tudo ao mesmo tempo. Esse é o chamado das imagens primordiais. Elas não explicam, elas despertam. O sonho como passagem. As janelas abertas do inconsciente coletivo. Jung dizia que os sonhos são as vozes do inconsciente. Mas alguns sonhos têm um peso diferente. São como tábuas antigas que emergem de um mar muito profundo. Você os sonha e sabe que eles não são apenas seus. Um paciente de Jung sonhou com uma cidade submersa. Torres, templos e criaturas que pareciam vindas de eras perdidas. Ao relatar, disse: "Não sei porquê, mas me sinto responsável por aquilo." Jung, ao investigar, percebeu que aquela paisagem não pertencia a nenhuma experiência pessoal, mas era comum a diversos mitos antigos da Atlântida, de Lemúria, de civilizações esquecidas. A alma coletiva sonha, e quando ela sonha, usa você como passagem. O mito reencontrado, quando a alma reconhece a si mesma.
O que chamamos de mitologia não é apenas história antiga, é o retrato simbólico da psique em movimento. E o mais curioso é que esses retratos aparecem mesmo em que nunca os conheceu intelectualmente. Um jovem sonha com um homem que traz fogo ao mundo e é punido por isso. Nunca havia lido sobre Prometeu, mas o sonho estava lá. Outro sonha com uma deusa que veste serpentes e dança sobre os ossos dos mortos. Nunca estudou mitologia mesopotâmica, mas Inanna sussurra através dos séculos. Esses mitos não são apenas relatos do passado, eles são estruturas vivas que querem ser vividas novamente, dentro de nós. A ancestralidade como arquétipo, quando os mortos caminham conosco. Em muitas tradições xamânicas e espirituais, os ancestrais são considerados guias. Mas para Jung, os ancestrais não são apenas espíritos do passado, eles são formas psíquicas que vivem dentro de nós. Eles sonham em nossos corpos, falam nas nossas repetições inconscientes, cuidam e sabotam, dependendo do quanto ouvimos suas vozes. Quantas vezes você já repetiu padrões que pareciam não fazer sentido? Escolhas amorosas, medos, doenças, vícios, como se carregasse algo que não era seu. Esse algo pode ser a dor não vivida de um ancestral, a sombra herdada, a missão esquecida. Jung dizia que quando não ouvimos os mortos, adoecemos. É só a escuta simbólica pode restaurar essa ponte. A ativação do arquétipo, quando o símbolo nos escolhe. Não escolhemos os símbolos que nos tocam, eles nos escolhem. E quando isso acontece, é como se uma parte adormecida da alma despertasse. Há pessoas que se conectam visceralmente com lobos, corujas, serpentes, árvores, rios, danças tribais e outros. Com estrelas, espadas, máscaras, véus. Não é aleatório, é a ativação de um arquétipo. É como se o símbolo dissesse: você me conhece, mesmo que nunca tenha me visto. E quando ouvimos esse chamado, algo em nós começa a se reorganizar. O jardim como metáfora do self, o centro vivo da alma ancestral. Jung usava a imagem do self como uma mandala viva, o centro organizador da psique. Mas podemos também imaginar esse self como um jardim, um espaço interior onde todos os arquétipos coexistem, onde o velho e o novo, o masculino e o feminino, o animal e o celestial dançam juntos. Este jardim foi esquecido por muitos, encoberto por pedras, medos, trauma, ruído. Mas ele continua lá. E o chamado das imagens primordiais é justamente o convite para limpar o caminho de volta. Cada sonho, cada símbolo que te comove, cada história que te acorda é um passo nessa trilha sagrada. O reencontro, quando a alma se lembra de si. E então, chega o momento em que algo dentro de nós diz: eu sempre soube disso, mas havia esquecido. É esse o efeito do contato com as imagens primordiais. Elas não nos informam, elas nos lembram. Lembram daquilo que fomos antes de sermos alguém. Lembram do primeiro fogo, do primeiro gesto de cura, da primeira dança em roda, do primeiro medo e da primeira coragem. Lembram da alma que ela era antes de se partir. É por isso que este episódio se chama O Jardim Esquecido, porque não há nada novo nele, apenas o eterno reencontro com aquilo que nunca deixou de nos habitar. E para você que gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. E até o próximo.